Alô família, seja bem-vindo a este vídeo e ao meu canal. Meu nome é Lemos Adriano e seja novo aqui no canal, subscreva-te, ativa o sino de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui, serás o primeiro a ser notificado. E se já és de casa, glória a Deus, deixa o seu gosto, deixa o seu comentário e vamos ouvir o que eu trago hoje. Hoje eu quero trazer mais uma revelação daquilo que Jesus nos contou, que consta mesmo na Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 25, Jesus nos fala sobre uma mulher que padecia 12 anos. Essa mesma mulher tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mesma mulher padeceu 12 anos com fluxo de sangue. Indo ter com os médicos, ele gastava tudo aquilo que ele tinha, mas nada disso lhe aproveitava. Antes, tudo indo a pior. Mas essa mesma mulher ouviu falar de Jesus, e ela determinou no seu coração que se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. A Bíblia diz que essa mesma mulher, ela foi dentre a multidão, tocou nos vestidos de Jesus como ela já havia dito. E quando tocou nos seus vestidos, ela ficou sarada. De tal forma que Jesus ele sentiu que virtude dele saiu. Ele virou, olhou para a multidão e perguntou: quem me tocou? E eu imagino que Pedro, naquele lugar, ele se levanta e disse assim: mestre, vês que a multidão te aperta, ainda perguntas quem te tocou? Entenda isso. Quando nós pegamos essa história, quando nós pegamos a história desta mulher aqui, vamos entender que ali aconteceu um milagre, algo que não pode caber na nossa cabeça. Entenda isso que eu quero te contar hoje aqui. Se nós voltarmos um pouquinho para os tempos do Velho Testamento, até voltarmos um pouquinho para o livro de Crônicas, naquela altura bastava alguém tiver uma doença, uma enfermidade tal, uma pessoa tivesse uma doença tipo lepra, a pessoa era tirada do meio da cidade, não podia viver com o povo porque a lepra era contagiante. E também acreditava-se que uma pessoa leprosa é uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus. Então todas as pessoas que tivessem aquela doença eram tiradas dentro do povo, dentro da multidão, para fora da cidade, das aldeias. Então viviam nas cavernas. Então, para mulheres que também tivessem a situação daquela mulher que a Bíblia nos conta, naquela altura, bastava alguém começar a ver o seu ciclo menstrual. Eu acredito que uma mulher começa a ver período menstrual talvez com os seus 14 ou 12 anos. Entenda isso, vamos parar aqui nos 12 anos. Então, o povo, o que eles faziam? Bastava a mulher, ainda menininha, começar a ver. Os pais, eles tiravam a criança, eles já arrumavam as roupas da criança, metiam ali talvez numa mala, e tiravam a criança para fora da cidade. E lá fora da cidade já tinha senhoras capacitadas para ensinar o que era aquilo de menstruação àquela criança. E também então aquela criança tinha que ficar lá uma coisa de uma semana ou 5 dias é a duração do período menstrual. Então aconteceu com essa mulher aqui, com essa menina, com os seus 12 anos começou a ver período. Então os seus pais não fizeram diferente, eles levaram a sua filha. Eles começaram a arrumar as roupas da criança, meteram ali numa mala, levaram para as senhoras que estão fora. E toda a gente na cidade que podiam ver que, olha, esse casal aqui está a levar a filha para fora da cidade, eles já podiam perceber que, olha, essa menina aqui já é imunda. Essa menina já atingiu essa fase X. Então o que acontece é que todos já podiam perceber que a coisa X já começou a acontecer. Então, aqueles pais levavam aquela criança, aquela menina para fora da cidade. E chegado lá fora da cidade, lá talvez nas cavernas, naquelas senhoras que viviam lá, aquelas senhoras que tinham um coração bom, um coração manso, aquelas senhoras que cuidavam daqueles feridos, de pessoas que tivessem doenças assim, daquelas pessoas que tivessem lepra. Então, aquelas senhoras recebiam aquelas crianças. Aqueles pais entregaram a criança nas mãos de uma estranha, talvez daquelas senhoras que viviam lá. O que acontece é que o casal voltou para a cidade, voltou para casa. 2 dias depois, ou talvez 3 dias depois, eles voltaram para saber como é que era a situação da filha. E quando chega lá, aquelas senhoras que cuidavam daquelas crianças explicavam: olha, senhor, tenha paciência, que a tua filha ainda está nessa situação. Passaram 3 dias, 4 dias, 5 dias talvez, 5 dias. Aquela mesma senhora voltava para ver qual era a situação da sua filha. E chegado lá, aquelas senhoras explicavam a mesmo, diziam mesmo: olha, senhor, a tua filha está ainda na mesma situação. Então uma criança que talvez saiu de casa dela no primeiro dia, saiu numa segunda-feira. Então hoje já é quinta-feira, então já se passam 4, 5 dias fora de casa. Passaram 6 dias, 7 dias, a mãe volta de novo para ter com aquelas senhoras. Qual é a situação da minha filha? Elas diziam sempre: olha, a tua filha ainda está nessa situação, ainda está a ver o período.
O fluxo ainda não parou. Preocupação subiu a cabeça desta mulher. A mulher volta. 2 dias a mais depois, 3 dias, 4 dias. Então, 10 dias depois, a senhora volta de novo para as cavernas. Procura saber a situação da filha. Elas disseram, a tua filha ainda está na mesma situação, ainda está a ver período. Eu imagino aquela senhora, o espanto lhe sobe a cabeça, o nervosismo. Se aquela senhora tivesse tensão, então a senhora poderia ficar mesmo doente, talvez com AV. Entenda isso. Quando passar o tempo, talvez uma coisa de 2 semanas, 1 mês, ou talvez 2 meses, a senhora volta e recebia o mesmo relatório. 2 meses depois, 3 meses, 4 meses, 1 ano depois, a senhora volta, lhe dá o mesmo relatório. Entenda isso. Para uma criança que sai de casa com 12 anos, vai viver nas cavernas, vive lá 1 ano inteiro. Quando volta, a senhora volta de novo para a caverna, com aquela saudade que, olha, minha filha já está 1 ano fora de casa. Uma criança que saiu com 12 anos, já tem 13 anos, então 1 ano inteiro fora de casa. Mas aquela senhora, ela não desanimava. Ela ficava lá, ficava em casa, ficava naquela preocupação. 1 ano passa, 2 anos passam, 3 anos, 4 anos passam, 5 anos passam. O que acontece é que a mesma senhora, quando ele voltava para as cavernas, aquelas senhoras olhavam para ela, olha mãe, a tua filha ainda está na mesma situação. Foi difícil, claro que foi. Mas a senhora não tinha que desistir. Só quem é pai, só quem é mãe entende isso. A aflição que a filha carregava, a dor que a filha carregava era a mesma dor que a mãe carregava. Porque a mãe tentava se colocar no lugar da sua filha. Passaram 5 anos. Então, uma criança que sai de casa com 12 anos, vive fora 5 anos fora, longe de convívios familiares. Então estamos a dizer que essa mesma criança já tem 17 anos fora de casa. Mas a Bíblia ela nos fala de 25 anos. A mulher padeceu 25 anos com fluxo de sangue. 10 anos passam, 11 anos, 12 anos passam. E finalmente, eu imagino que dentre aqueles que viviam naquelas cavernas, que não poderiam entrar na cidade porque talvez tivesse assim, doenças graves, que o povo pensava que aquelas enfermidades, aquelas pessoas tivessem sido amaldiçoadas por Deus. O que acontece é que no meio deles sempre existia aquelas pessoas que nas suas famílias talvez tivessem boas condições de vida. Isso acontece em todo lugar. Até mesmo uma pessoa que está preso, se uma pessoa é preso enquanto tem uma vida assim um pouquinho estabilizada, essa mesma pessoa pode comer aquilo que quer, pode fumar aquilo que quer, pode beber aquilo que quer, afinal de contas o dinheiro manda. Então eu imagino que naquelas pessoas que viviam lá nas cavernas, sempre existia alguém talvez que tivesse condições. Alguém que tivesse uma gorjeta que quando chegasse nos portões da cidade, ele podia subornar aqueles guardas, dar um valorzinho aí. Olha, pega nesse valor aqui, deixe-me entrar na cidade. E aquelas pessoas que conseguiam fazer isso, bastava entrar na cidade, eles ouviram, um deles ouviu falar de Jesus. E quando ele volta para as cavernas, ele anuncia para as pessoas que estão lá fora que, olha, eu ouvi na cidade a falar de um Jesus. No outro dia, outra pessoa sai, entra na cidade, e quando volta, recebe um relatório diferente. Olha, a cidade toda está em alvoroço. Na cidade está-se a falar do Nazareno, está-se a falar de um Galileu, está-se a falar de um Jesus. Na cidade está-se a falar de um Jesus que talvez ressuscitou morto, ressuscitou Lázaro. Está-se a falar de um Jesus que libertou um leproso. Entenda isso. Aquela mulher ouvia falar de Jesus. Porque a Bíblia diz que essa mesma mulher ouviu falar de Jesus. De tal forma que ela disse, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Era a fé daquela mulher. Outro dia, talvez, um outro homem sai, entra na cidade. Eu acredito que essa mulher não tinha condições porque não ouviu falar de Jesus dentro da cidade, mas só ouviu falar de Jesus nas cavernas onde ela vivia. Então, essa outra pessoa que entrava na cidade saía, dava um relatório diferente. Olha, agora dizem que esse tal Jesus está em Jerusalém. O outro saía e dizia, olha, dizem que esse tal Jesus está em Nazaré, está na Judeia, está na Samaria, está na Galileia. Então, essa mesma mulher, de tanto ouvir falar de Jesus, o ouvir gerou fé no seu coração. Porque a Bíblia diz que fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós gastamos tempo a ouvir, nós ganhamos fé. Entenda isso. O ouvir é muito poderoso. Quando começou a situação que o mundo está a passar agora, o que nós estamos a viver agora, desta pandemia do Covid-19, o que acontece é que nos primeiros dias, ou talvez nos primeiros meses, poucas pessoas acreditavam
tinha influência, poucas pessoas acreditavam no impacto que o Covid-19 podia ter. Mas sabe por que toda a gente começou a acreditar? Sabe por que toda a gente começou até a usar máscara? Sabe por que toda a gente começou até, assim, usar talvez desinfetantes? Sabe por que isso aconteceu? É porque as pessoas ouviam falar. É quando você saía na rua, você ouvia falar das pessoas, as pessoas estavam a falar do Covid-19. Quando você entra no shopping, você está a ouvir pessoas a falar do Covid-19. Quando você entra no telefone, você está a ver relatórios, pessoas a falar do Covid-19. Em todo lugar onde você estivesse, você poderia ouvir as pessoas a falar de Covid-19. Bastava abrir televisão, qualquer hora, toda a gente estava a falar de Covid-19. Então, o que aconteceu? É que, de tanto as pessoas ouvirem, isso gerou fé. De tal forma que toda a gente agora, não uma criança talvez com seus 0 anos ou 1 ano, já acredita em Covid-19, já sabe que essa doença é terrível. Então esta mulher, de tanto ouvir, Jesus está no lugar X, agora Jesus está na Galileia, Jesus está na Samaria, Jesus está na Judeia. Essa mesma mulher começou a acreditar que, olha, a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens que tiveram um encontro com Jesus, vai ser a mesma coisa que vai acontecer comigo. Só que a diferença é que eu não posso tocar em Jesus, porque as pessoas acreditam que toda mulher que passasse por este problema, essa mesma mulher talvez fosse imunda ou fosse amaldiçoada por Deus. Então ela já sabia que eu não posso me infiltrar, não posso entrar no meio do povo, porque todos vão se afastar de mim. Então tudo aquilo que aquela mulher poderia fazer era entrar no meio da multidão. É o que ela já tinha no seu coração. Que eu irei tentar entrar dentro da multidão, tocar nos seus vestidos, então daí ficarei sarada. E quando essa mesma mulher fez isso, a Bíblia diz que entrou dentro da multidão, tocou nos vestidos de Jesus Cristo. A mulher ficou curada. E Jesus, ele virou, ele olhou ao redor. Quem me tocou? Um dos apóstolos, talvez Pedro, ele levanta e disse assim: mestre, vês que a multidão te aperta e ainda pergunta: quem me tocou? E Jesus disse algo aí que tocou o meu coração. Jesus disse assim: olha Pedro, todos que estão aqui neste lugar vêm me tocar. Todos que estão neste lugar, um vem porque tem problema X, outro tem problema Z, outro tem problema familiar, outro tem problema nos negócios, outro tem problema talvez de saúde, outro tem problema no físico, outro tem... Todos que estão aqui estão a passar problemas. Vieram me tocar porque queriam a resolução dos seus problemas. Mas existe alguém aqui dentro desta multidão que me tocou com fé. A diferença está aí. A diferença entre alguém que vai à igreja porque vai. A diferença entre alguém que vai à igreja porque quer ser visto. A diferença entre alguém que vai à igreja porque o vizinho também vai. Alguém que vai à igreja porque todos de casa, quando chega domingo, vão. Alguém que vai à igreja porque talvez o irmão Xixo que ele convidou, ou o pastor ele conhece, ou porque é amigo do servo, vai ver que ele não está lá. Então essa mesma pessoa não vai por causa de Jesus. Essa mesma pessoa vai porque quer ser visto. Essa pessoa serve porque quer ser visto. Então aí é onde havia diferença entre aquela mulher e aquele povo. A mulher acreditava, a mulher já tinha aquilo que ela tinha. Entenda isso. Tudo aquilo que você tiver no teu coração é aquilo que tu vais ter. Se por acaso tu pensares que Deus vai fazer diferente, tu estás enganado. Se nós voltarmos ainda, estou a falar do livro de Marcos, está no Novo Testamento. E se nós voltarmos um pouquinho para o Velho Testamento, vamos ver o homem que prosperou, o homem mais rico do mundo. Muitos acreditam que o homem mais rico do mundo é o Bill Gates, mas eu acredito que não é. A Bíblia ela fala do Salomão. Por que Salomão prosperou? E aí na descrição vem um vídeo em que eu postei e eu tentava comparar Salomão e Davi. Por que Salomão foi próspero? Por que Davi, no seu tempo de reinado, o povo vivia na graça e plenitude de Deus, diferente do tempo de Salomão? É porque Salomão tinha algo diferente no seu coração. A Bíblia diz que Salomão, ele guardou algo no coração, ele tinha algo no coração. De tal forma que no livro de Crônicas, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus, quando aparece a Salomão, ele diz assim: Salomão, porque tu tens isto no teu coração, porque tu tens isto, tu pediste sabedoria e revelação para entrar, julgar no meio do povo que eu te dei, que eu te constituí rei. Então sabedoria e conhecimento eu te dou. Salomão poderia ter pedido viver eternamente. Salomão poderia ter dito a Deus: olha Senhor, eu quero que Jesus venha e seja crucificado, volte para o céu e volte de novo e me encontrar ainda vivo. Essa história aí, será ele mesmo, Salomão, a contar, porque ele estaria conosco, porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. Se Deus perguntou: pede o que quiseres que eu te dê, então Deus já estava disponível e disposto para dar aquilo que Salomão tivesse pedido. Mas o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria e revelação.
E se nós olharmos para a Bíblia, vamos ver aqui, até o livro de Provérbios nos fala disso. Salomão foi um homem próspero. Não só prosperou em termos monetários, mas Salomão era próspero em sabedoria e revelação. Eu imagino, eu vejo que muita gente saia talvez de outra cidade e iam ter com Salomão. Quando chegavam lá, procuravam saber, Salomão, o que é que tu fez para ser próspero? Qual é a ideia? Qual é a experiência? O que é que eu tenho que fazer diferente para ser um pouquinho próspero? Salomão, ele olhava para aquelas pessoas e dizia assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, isso era sabedoria. Isso era revelação, era algo que ele já via, ou melhor, que tinha aprendido com Deus. Era uma experiência que ele tinha. É o mesmo Salomão que diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. É o mesmo Salomão que diz assim, você não pode desprezar o teu pai quando for a envelhecer. Então Salomão era próspero. Salomão era próspero em revelação, em sabedoria, em conhecimento. Então era um homem preenchido. Ele teve algo no seu coração. É claro que teve. E por causa daquilo que teve no seu coração, Deus lhe recompensou, lhe abençoou. Por que a mulher foi curada do fluxo de sangue? É porque a mulher já tinha no seu coração que, olha, se tão somente eu tocar nos vestidos de Jesus Cristo, eu ficarei curada. O que é que nós temos que aprender aqui? É que, olha, se tu precisas de uma bênção de Deus, se tu tens orado, tens pedido algo a Deus, uma coisa que eu aprendi nessas histórias aqui, é que Deus não vai te dar aquilo que você não tem. Sempre que Deus for aparecer na tua vida, Ele vai te perguntar o que é que tu tens. Não, mas Deus não é assim, mas Deus é assim. Deus ele vai pegar aquilo que tu tens, vai multiplicar, vai te trazer de volta. É verdade. Ele pega aquilo que tu tens. Salomão ele pegou algo, aquilo que ele tinha. Salomão foi um homem próspero. Ele tinha 1000 cabeças de vaca. Ele ofereceu a Deus. E de volta, Deus lhe abençoou acima daquilo que ele pensava ou imaginava. Isaac, ele só tinha a última semente. Isaac poderia ter dito assim, não, essa é a voz de Satanás, eu prefiro levar essa semente aqui semear ou usar lá no Egito, porque lá no Egito tem um rio, eu vou semear ao lado do rio Nilo. Mas ele ouviu a voz e colocou no seu coração, não, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda fazer. Porque Deus, quando ele chegou, ele pediu algo a Isaac. Isaac, leva a semente que tu tens e semeia. Se ele não tivesse semeado, não poderia ter sido o Isaac que nós hoje conhecemos. Então, queres vencer, queres ser feliz? Porque às vezes nós falamos de vencer, pensamos assim, vencer é ter dinheiro, vencer é ter... Não. Vencer é você ter paz no espírito, ter a paz na alma. Vencer é você acordar feliz, entenda isso. Vencer é quando você chega na tua cama, tu deitas, tu sentes uma paz no teu interior. É quando você vive feliz, é quando caminha, você não está preocupado por nada. Você sabe que se eu caminhar, se eu pegar um chapo, eu não vou, nada de Covid-19 vai me afetar, porque a Bíblia diz que 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas essa mesma Bíblia diz que eu não serei atingido. Por que não será atingido? Porque Deus ele é comigo. Porque Deus ele me abençoa, porque existem anjos ao meu redor a me proteger, a me guiar. E toda honra e glória é dado ao nosso Senhor, Rei dos Reis e Deus dos deuses. Então, deixa aí na descrição eu vou colocar o link do vídeo passado. Eu quero que assista esse vídeo, quero que partilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, diga, olha Lemos, eu acho isto, mais aquilo, olha Lemos, eu quero que no próximo vídeo tu falasses disso, então eu vou trabalhar, vou criar matéria, vou trazer aqui no nosso canal e Deus abençoe. Não esqueça, subscreva-te, ative o sino de notificações, porque até na terça-feira da próxima semana teremos mais um vídeo aqui neste canal. Então, tchau, tchau, Deus abençoe.